trouxemos hoje uma fala de Emmanuel, do livro Mãos Unidas, e vai estar presente durante todos os slides que nós vamos passando. Mas queremos começar por aqui. Nós encontramos outro dia nas redes sociais, já era a segunda, terceira vez que nós vimos essa mensagem, e quando ela caiu nos nossos olhos, hoje encarece bastante a nossa fala, porque nós temos ali a Valentina e o Lourenço. Isso melhora muito o ambiente. Que coisa boa que eles estejam conosco hoje. Nós encontramos essa mensagem nas redes sociais, esse post, esse cartão, card, eu não sei como é que vocês preferem dizer, esse post. E nós fizemos essa pequena montagem para trazer para nós compartilhar. Já distribuímos nas redes, nas páginas da nossa casa, esta chamada. O mundo precisa mais de mãos unidas. Precisa de mãos unidas e não de dedos apontados. Mais de gente que trabalha, mais de gente que se une, mais de gente que estende a mão, mais de gente que une os esforços e menos dedos apontados. Porque nós somos muito práticos, muito rápidos em estender acusações, apontamentos, julgamentos, apontar o defeito dos outros, antes de apontar os nossos próprios, é claro. E o mundo não precisa disso. O mundo precisa de gente que compreenda, gente que ame, que una esforços. E isso entra bem no espírito da nossa casa. Essa chamada Casa Espírita Mãos Unidas faz referência a exatamente isso. União de esforços, de fraternidade, de estender a mão, de mãos que trabalham. Unir as mãos no sentido do trabalho, da busca do aperfeiçoamento, do burilamento, do estender a mão àquele que precisa. Mas o nosso recado é o de Emmanuel. São notas de esperança que nós encontramos lá nesse livro, o livro Mãos Unidas, de Emmanuel Via Chico, e que nos diz: nas horas de crise, reflitamos na própria liberdade espiritual a fim de seguirmos em paz nas trilhas do destino. Na hora da crise, lá quando a dificuldade aperta, é lá que nós temos que aprender a lembrar da nossa capacidade de liberdade espiritual, de consciência. Lembramos que lá no Livro dos Espíritos, na questão 833, na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo A Lei do Progresso, Allan Kardec pergunta aos Espíritos se há no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento pelo qual desfruta de uma liberdade absoluta. Há algo, alguma área, algo que nós possamos fazer e que nos é permitido liberdade absoluta? Somente no pensamento, nos dizem os Espíritos. É no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limite. No pensamento. Na ação do Espírito. É só lá que nós temos a liberdade absoluta. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilar. Nós podemos complicar a vida das pessoas, a capacidade pensante das pessoas, mas nunca aniquilar. Então eu consigo anular todas as possibilidades, abafar a criatura aqui agora, mas a sua capacidade de pensamento, ela se escapa de alguma forma em algum outro momento, numa outra vida, num outro ambiente. De alguma forma, nós sempre vamos ter a possibilidade de estabelecer a nossa liberdade de pensamento. Podemos até mentir um pouco, esconder, ludibriar, para que as pessoas não percebam a nossa forma de pensamento. Mas ela é a área de maior liberdade, onde absolutamente se impede que outros
nos reprimam nesta área, a área do pensamento. Insiste Allan Kardec na questão 844, se é responsável o homem pelo seu pensamento. E ele é, nos dizem os Espíritos. Pelo seu pensamento, ele é responsável diante de Deus, unicamente. Apenas e unicamente diante de Deus, porque de Deus nós não podemos nos negar. Está aberto, é possível a percepção divina da nossa capacidade pensante. Então reflitamos na própria liberdade espiritual, que é aqui exatamente que nós vamos alcançar a percepção da nossa liberdade espiritual, mas que em paz, na trilha do destino, nós possamos perceber essa nossa possibilidade de liberdade. Queixas, por vezes, de cansaço e tensão, nervosismo e desalento, desencanto. A experiência terrestre, essa que nós estamos passando, que nós vamos experienciando, com as mutações de que se caracteriza, a nossa própria vivência, as nossas experiências se mudam a cada instante e a cada momento, a cada chance que tem, nós vamos vivendo situações diferenciadas, múltiplas experiências, e nós temos que aprender a perceber isso, essa mudança de estado geral em que nós nos encontramos. Então, com essa mutação que caracteriza as experiências da vida, através de impactos incessantes, impactos que o mundo nos oferece, que todas as situações apresentam, todas elas têm a sua força impactante que vai fazer com que a gente repense, recalcule e se reposte diante dessas dificuldades ou diante dessas novas experiências, porque elas fazem com que a gente olhe para essa experiência de uma outra forma, às vezes, e normalmente mais profundas, com novos implementos que vão fazer um complemento mais amplo dessa percepção dessas experiências. Frequentemente martela-te o pensamento ou destrambelha-lhe as forças. Esses impactos, essas experiências vão fazendo com que a gente às vezes se sinta enfraquecido diante das experiências. Nós não encontramos caminhos, né? E essas experiências impactantes a que nos referíamos, às vezes destrói toda uma construção que nós já vínhamos fazendo vida afora. Nós vamos criando os nossos paradigmas e às vezes vem algo de tão profundo, de tão impactante, que muda completamente a situação e nós não sabemos mais quem somos, o que é que nós temos de proposta, e essas propostas que tínhamos já não nos servem mais. E então nós vamos ser convidados nesse momento a novas avaliações, a novas medidas, a novos rumos, a buscar novas formas de experienciar o que vínhamos vivendo. E nós temos que entender que nós somos seres em construção e que, portanto, incompletos, e que, portanto, as nossas experiências, vezes por outras, terão que necessariamente serem alteradas e reencaminhadas para que a gente comece a compreender as coisas numa amplitude um pouco maior, de um aproveitamento um pouco melhor, porque a forma que nós tínhamos, esses impactos fizeram mudar tanto que já não nos servem mais. São as experiências que vão se somando e tornando-nos cada vez mais experientes, mais formados. E, portanto, a visão do mundo, a visão das coisas, da nossa própria realidade, muda necessariamente. E então nós temos que nos reconstruir praticamente todos os dias. Alguns parâmetros estabelecidos se mantêm quando construídos sobre bases sólidas. Esses nós vamos levar para a vida toda, mas existem outros conceitos sobre os quais nós fomos construindo a nossa realidade e que precisam ser reavaliados. E é normal, porque nós não temos uma amplitude moral, espiritual, intelectual suficiente para fazer um juízo completo
do que é o mundo, do que é a vida, do porquê estamos aqui e o que nós precisamos fazer para mantermos-nos em processo de paz, de crescimento, de evolução espiritual. Então, as experiências terrestres, com suas mutações constantes, através desses impactos que nós vamos recebendo frequentemente, martela-nos o pensamento, obrigando-nos à reavaliação de todas as situações. Tudo que tínhamos como verdade, às vezes, se desfaz. E aí é que nós precisamos prestar atenção e ter a maturidade, a coragem e a determinação de saber avaliar de novo o que nós tínhamos estabelecido como verdade. Ainda assim, é imperioso te refaças. Ainda assim, por mais que tudo se desfaça, nós temos que ter essa coragem de se refazer a cada instante. E isso não é só naqueles momentos principais de um maior impacto, de uma maior mudança. Se nós tivermos sensibilidade, boa vontade e observação sobre nós, nós podemos fazer isso constantemente, praticamente todos os dias. Porque todos os dias nós vamos ter experiências, novos conhecimentos, e que nos dão novos elementos para fazer uma reavaliação. Então é imperioso te refaças, dissolvendo todas as impressões negativas na fonte do entendimento. Aqui é que nós temos que fazer. Na fonte do entendimento, na inteligência, no raciocínio, na capacidade pensante, nas emoções. Quando nós vamos avaliar algo, não é só racional, é também o que isso significa dentro da nossa alma. E aí nós temos que ter a coragem de abrir os nossos corações e saber o que é que mora dentro da nossa alma. Quais são os nossos valores, os nossos sentimentos. Porque eles têm que entrar nessa reavaliação para que nós possamos nos reconstruir. Então é normal e necessário que vez por outra nós estejamos cheios de dúvidas. Quem não tem dúvida não está evoluindo. Quem não tem dúvida, quem não tem pergunta, quem não está ansioso pelo melhor, é porque está satisfeito com, perdoe-me, com a mediocridade do que somos. E isso eu falo mais de mim do que de qualquer outro. Então nós temos que sempre fazer essa reavaliação para subir alguns degraus. E a dúvida faz parte exatamente da reavaliação, da busca de valores, do quanto nós temos em nós que ainda precisa ser reconstruído. Quando nós fazemos a chamada do conhece-te, do autoconhecimento, da necessidade de autoconhecimento, nós estamos chamando a atenção exatamente para isso, para a necessidade de nós fazermos um mergulho interior na busca da nossa realidade, do que nós somos e do que precisa ser transformado. E é aqui que entram essas nossas dicas, ou melhor dizendo, essas dicas demandam da necessidade imperiosa de refazer-se, dissolvendo todas as cargas negativas que a nossa alma ainda arrasta. E elas são negativas por característica da nossa incompletude, da nossa inferioridade. Nós somos, e quando eu digo da nossa inferioridade, é para que a gente tenha um pouco de consciência da diferença, da distância do perfeito, do que é o perfeito. O perfeito está um pouco além do que nós conseguimos imaginar, mas nós, com um mínimo de imaginação, nós já sabemos perceber que nós estamos um pouco longe ainda do perfeito. Por isso carregamos dúvida, por isso precisamos nos reconstruir, por isso ainda temos ansiedades, medos, angústias. Elas fazem parte da nossa verdade, é inevitável. Começa por não permitir mínima excursão nos domínios obscuros do pessimismo ou da intolerância. Quando nós percebermos essas nuvens dentro da nossa alma, nós temos que aprender ali a começar a reagir. E não nos surpreender porque elas existem, porque estão ali. Aliás, é necessário que a gente, nesse mergulho interior, saiba perceber que ainda temos essas nuvens que obstruem, que obscurecem, que dificultam a nossa autoanálise. Quando nós temos consciência dessas nuvens que
Jung chama de sombras, nós estamos começando a entender o processo de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento passa necessariamente pela observação do que nós temos de inferioridade, de falhas, de obscuro, que ainda carregamos na alma. E isso é inevitável, nós não somos perfeitos e por isso temos essas pequenas falhas no nosso ser. Então começa por não permitir mínima expulsão dos domínios, quer dizer, reagir sempre contra tudo que há de negativo dentro da nossa alma. Não permitir mínima expulsão, quer dizer, expulsão por dentro, por interior dessas nuvens, ficar lá dentro. É expulsionar por esses malefícios, por essas negatividades que nós ainda temos. Conhecê-las, mergulhar nelas para ter um conhecimento da sua extensão, do seu efeito dentro da nossa alma, porque sem ter essa noção nós não vamos ter autoconhecimento suficiente, mas não excursionar de ficar. Lembrando de novo uma expressão já usada tantas vezes, da nossa amada e incomparável Marina Jobim, a Sra. Rocha, que tantas vezes nos dizia que nós podemos permitir, e é inevitável, que os pássaros voem sobre as nossas cabeças. O que nós não podemos permitir é que eles façam ninho na nossa cabeça. Então, dentro desses momentos de visita a essas nuvens, a esses obscuros, a essas negatividades, fazem parte da nossa vivência, elas estão lá, mas nós não podemos dar guarida na nossa mente, ficar alimentando esses pensamentos, fazendo com que eles criem ninhos e se estabeleçam em nós. É isso que a Marina nos ensina. Das grandes lições que ela nos trouxe, uma delas é esta. Nós podemos, é inevitável, permitir que eles voem sobre a nossa cabeça, mas nós não podemos permitir que eles façam ninho e se estabeleçam. Assim, os sentimentos, os pensamentos negativos, essas obscuridades da nossa alma, elas são inevitáveis, estão ali, que nós não podemos alimentá-los a ponto de fazerem morada na nossa alma. Nós temos que aprender a sair desses estados, sair de lá, fazer com que a gente tenha a força espiritual de vencer. E nem sempre é possível, mas nem sempre nós conseguimos fazer isso sozinhos. Na grande maioria das vezes, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. E é por isso que existe o centro espírita, a igreja, ou outras fontes de equilíbrio espiritual, de energias do bem. Às vezes, simplesmente trabalhar por alguém já é um socorro necessário, mas o trabalho espírita. E aí é muito mais do que vir tomar um passe. Aí é muito mais do que ouvir uma fala, uma palestra. É muito mais, é fazer com que essa nova mensagem entre dentro da nossa alma e faça a diferença. Porque nós encontramos nesta ciência a possibilidade de nos vermos de uma forma mais integral, mais completa, que facilita o entendimento da nossa realidade, fazendo com que se possa ter os mecanismos de autossocorro. Mas quando não pudermos fazer isso sozinho, venhamos, contatemos com alguém que tenha esse conhecimento e que possa nos ajudar. Às vezes é só com conhecimento, outras vezes precisa de algo que não é inteligente, é sentimental, é alma, é contato. Quantas vezes nós usamos a expressão como é bom estar contigo, estar naquele ambiente, falar com determinada pessoa, como faz bem para a nossa alma. Às vezes nós chegamos com alguém e conversamos um pouco, não contamos nem um pouquinho do problema, e quando saímos e vamos embora, parece que o problema se resolveu, sem tê-lo colocado como elemento na conversa. Falamos de tudo, menos do que nos trouxe, do problema que me trouxe até ali, ou que eu carregava na alma até que ali cheguei. Mas é o que? É absorver vibrações, energia que fazem bem, que completam a alma. É isso que às vezes nós precisamos e nem sabemos identificar exatamente.
Observe as ocorrências, por piores que sejam, a necessidade de observar as ocorrências, por piores que sejam. Elas estão presentes na nossa vida, inevitável, e nós temos que saber encará-las com responsabilidade, com seriedade. Cooperando em tua área de ação, cooperando, porque todos os nossos problemas, o melhor e maior colaborador, cooperador, que vai ajudar na solução dos meus problemas, sou eu mesmo. As pessoas podem me dar dicas, me ajudar, me emprestar boas energias, como foi citado, mas a mudança é pessoal, é de mim, porque eu posso muito bem vir aqui, tomar um passe e sair daqui leve, feliz, bem, mas eu continuo guardando o mesmo padrão de sentimento, de pensamentos e de atitudes. Eu continuo guardando a mesma energia no meu dia a dia, nas outras ações. Nós precisamos fazer esse mergulho interior para que a gente se entenda e possa começar a mudar as atitudes. É mudança que é a necessidade. Nós não podemos continuar como éramos ontem, como éramos na vida passada, como éramos no ano passado. Nós temos que mudar, e mudar para melhor. Cada vez, cada dor, cada sofrimento, cada nuvem, cada experiência tem que ser um elemento que faça a nossa alma evoluir. Não há mais como e nem porquê nós permanecermos nos mesmos sofrimentos que nos trouxeram até aqui. E a melhor maneira de autossuperação é o trabalho no bem. Nas hostes espíritas, tomara, pelo menos para nós, mas o trabalho no bem em todas as oportunidades, dentro da profissão, dentro do que você está fazendo, olhar para as pessoas com um olhar humano, compreensivo, de paz e de entendimento. Nunca trazer de lá, daquela pessoa para si, os problemas que são delas. Nós não podemos ser indiferentes ao problema dos outros. Não é certo. Mas trazê-los como se fossem nossos também não. Nós temos que saber diferenciar o que é de mim e o que não é. Colaborar com a pessoa, mas não tentar ser a solução da pessoa. Observa as ocorrências, por pior que seja, cooperando em tua área de ação, tanto quanto possível, dentro dos limites das nossas possibilidades, mas, no mínimo, dentro das nossas possibilidades, a benefício de todos os que nos cercam. Tudo que é possível a benefício dos que nos cercam, pelo menos os mais imediatos. Esses, ao menos, precisam dos nossos socorros, do nosso carinho, da nossa palavra, do nosso sentimento, do nosso apoio, às vezes, o mínimo que seja. E aceita as criaturas como são. Tem pessoas que às vezes dá uma vontade, mas a gente tem que aprender a se controlar, a compreender, a entender, mas aceitá-las como elas são, dentro das suas possibilidades. Entenda que aquela criatura está com aqueles problemas, com aquelas situações, porque ela precisa ainda vivenciar aquilo para que o amargor, um pouco mais adiante, lhe ensine a lição que talvez agora não esteja entendendo. Nós mesmos, quanto as pessoas precisam de paciência e compreensão conosco, mas nós precisamos passar pelo que estamos passando para que o amargor nos faça reavaliar as coisas e entender que estamos num processo evolutivo e que nem sempre vamos acertar. Aliás, grande parte das vezes nós vamos ter que reavaliar as nossas concepções. Aceita as criaturas tal qual são, sem exigir dela o figurino espiritual em que talhas o teu modo de ser. Porque é muito fácil você achar que a pessoa faça assim, mas assim sou eu, dentro das minhas possibilidades e dentro do meu entendimento, dos meus gostos, das minhas preferências, das minhas escolhas. Então é perfeito para mim, e eu estou bem com essas decisões,
Mas a criatura não vai ter essa possibilidade de entender as coisas do jeito que eu compreendo. Ela está estruturada diante de outros valores, de outros princípios filosóficos, psicológicos, e que lhe formaram assim como é. E que tem um entendimento, uma concepção de vida e das pessoas um pouco diferenciado da minha. Então eu tenho que entender como posso agora tentar convencer alguém que esse presidente ou aquele é melhor. Se quando eu falo desse, que a pessoa tem os princípios daquele. E se eu falo com aquele, com alguém que defende, que se formou dentro dos princípios desse. Nós poderíamos citar as religiões, como citamos ontem no nosso grupo de estudo. A pessoa vem de uma estrutura vivencial, desde a sua infância, às vezes por inúmeras encarnações, dentro de um princípio filosófico religioso. E de repente vem um espírita, porque é espírita há mais de 5 anos, há 10 anos, há 1 ano, e que entendeu o mundo espiritual. Os espíritos, eles vivenciam conosco, e eu vou tentar convencer alguém que tem uma formação estrutural, psicológica, cultural, emocional, de décadas, dentro de princípios que não aceitam a reencarnação, comunicabilidade e outros princípios de pensamento. É diferente, é necessariamente diferente, e eu tenho que entender a sua postura, o seu princípio. Andando. A diversidade estabelece a harmonia da natureza, a diversidade. Aliás, a nossa realidade, ela é estabelecida exatamente nas diferenças que nós temos. E nós precisamos compreender que as pessoas são formadas dentro de um caldo cultural que a faz assim. Então, como é que eu vou conversar com um europeu da mesma forma que eu vou falar com um indiano ou com um americano? São caldos culturais diferenciados, extremamente diferentes. Então, a formação das pessoas precisa ser observada e respeitada, acima de tudo. E são essas diversidades que fazem o conjunto da coisa toda. O cravo e a rosa são flores sem se confundir. As duas são flores e são extremamente diferentes. Uma é cheia de espinhos, maravilhosamente cheirosa. A outra é maravilhosamente cheirosa, colorida também, mas não tem espinhos. Mas é flor também. E daí? Como é que é? O sol e a vela acesa, são luzes. Mas a luz da vela tem a sua possibilidade. A luz do sol é outra, tem outra dimensão, mas é luz também, da mesma forma que é a luz da vela. E se expande da mesma forma, embora não com a mesma força, com o mesmo poder, mas da mesma forma, é luz também. À vista de semelhantes realidades nos dias de inquietação, não te irrites contra os outros e nem firas a outrem de modo algum. Porque a gente tem que começar a compreender. Porque a gente tem que começar a entrar nesse espírito de aceitação e de equilíbrio. E isso exige equilíbrio emocional nosso. Mas como que nós vamos ter equilíbrio emocional se nós não entendemos nada sobre nós mesmos? De novo, a necessidade do autoconhecimento. Porque o equilíbrio emocional é essa possibilidade de nós estarmos diante da adversidade, do difícil, da criatura agressiva ou maledicente, o que quer que seja, e não perder o espírito. Não é ser indiferente completamente, porque nós não somos, não tem como ser indiferente. Mas não se deixar perder pela irritabilidade que a outra pessoa apresenta. Manter o equilíbrio e a paz. Porque é só com equilíbrio e paz que nós conseguimos raciocinar suficientemente bem. Nos ensina a cultura que nós não devemos tomar decisão nenhuma em momentos de irritabilidade, de desgosto e de sofrimento. Porque com certeza nós vamos nos arrepender logo ali adiante. Deixa passar, deixa estar, deixa amadurecer a situação.
vai refletir um pouco e depois tome decisões, quando estiver com serenidade suficiente para racionalizar com clareza e isenção. Então, à vista de semelhantes realidades nos dias de inquietação, não te irrite contra os outros e nem firas a outrem de modo algum ferir as criaturas, por mais culpadas que nos pareçam. Muitas vezes a aflição é sinônimo da nossa própria intemperança mental. Muitas vezes somos nós, na nossa intemperança, que permitimos a aflição, a agitação, o desentendimento. À frente das abençoadas lições da vida, calma, entendimento, persistência na paz, insistência no bem, para que se restabeleça a paz e a gente possa, em uma outra situação de melhor paz, raciocinar melhor e tomar melhores decisões. E, sobretudo, saibamos entender para auxiliar. Entender as pessoas para poder auxiliar. Entender que ela está ali e que ali é o lugar dela. Aquela é a sua realidade. E a gente tem que compreender. E é só na base do entendimento e da compreensão, para que a gente possa auxiliar realmente. Porque as pessoas precisam de ajuda, precisam de auxílio. E não é negando que se resolve a questão. Às vezes é necessário dar um passo, deixar estar, ficar de longe. Quando não se pode fazer nada, nada se faça. Melhor do que fazer algo que vai prejudicar ainda mais a situação. Se alguém te impõe amarguras ou desapontamento, oferece em troca simpatia e colaboração, ao invés de vinagre e reproche. Como nós temos que fazer um esforço grande para não ficar julgando as pessoas, atirando pedras nas suas atitudes, nas suas escolhas. Elas têm defeitos, sim, faz parte da própria realidade. Mas é quando nós crescemos demais as expectativas ou queremos que as pessoas avaliem e pensem pelos meus princípios. Então, se alguém te impõe amarguras e desapontamento, oferece em troca simpatia e colaboração. Como disse, se não há o que fazer, não se faça. Mas se há a possibilidade de colaborar de alguma maneira, que se faça e que não se negue, porque isso se transformaria em dívida da nossa alma para com a providência divina. Se o empreendimento fracassa, quantos planos nós temos que abrir mão vezes por outro? Dizem que se a porta não se abre para nós é porque ela não é nossa. Aquela questão não é nossa. Então, se o empreendimento fracassa, reconsideremos o trabalho de novo, em nova, com mais segurança. Às vezes nós temos que recomeçar tudo de novo sob bases mais seguras. Refazer os nossos planos de vida, às vezes, precisam serem reconstruídos sob novas bases. Ajuda. E ajudar quem? Porque nós queremos ganhar. Queremos ser merecedores. Queremos que as pessoas ajam por nós. Mas nós não criamos mérito. Nós não somos bons. Como é que as pessoas vão ser boas conosco? Então, estende ajuda. Estende. E com certeza, inevitavelmente, o bem se aproximará de nós também. Haverão pessoas gratas que saberão retribuir, dar e receberás. Lembram a maravilhosa prece de Francisco de Assis? Mais um Francisco, o de Assis agora. Aliás, por falar em São Francisco, me permitam aqui um entre parênteses. Hoje é a data de nascimento, de nascimento do Chico Xavier. Um minuto de oração pelo Chico. Essa figura íntima, o votado, escolhido, um programa patrocinado por uma TV, originalmente em Minas Gerais, escolheu o homem do século em Minas Gerais, escolheram o Chico. Mas tal foi a repercussão que eles resolveram abrir para o país inteiro.
quem que foi eleito o homem da história do Brasil? Francisco Cândido Xavier, o mais pobre, o mais simples, o mais humilde da história do Brasil, foi considerado o grande nome da história do Brasil, a grande personalidade da história do Brasil. Que Deus ilumine essa alma ímpar que esteve conosco na figura de Francisco Cândido Xavier. Fecha aspas. Referíamos à prece de Francisco de Assis, outro Chico: dá e receberás, porque é dando que se recebe. É assim que diz a nossa prece maravilhosa. Alguém quer recitar a prece? Pode ser num outro momento, deixamos assim. Garante a luz, e a luz clareará o teu caminho. Garante a luz, faça a luz, ilumine-se, seja a luz, e os caminhos se abrem, se iluminam. Mas nós é que temos que ser a luz do nosso e dos nossos, porque nós, iluminando o caminho, todos nós vamos poder seguir à frente. Nada te prende à perturbação, nada te prenda à perturbação, a fim de que possas te desvencilhar facilmente da treva, de modo a avançar e seguir. Que nada nos retenha diante da necessidade da prática do bem e da nossa própria evolução. Que nada nos retenha, que nada nos impeça de sermos melhores do que somos. Vamos trabalhar porque precisamos vencer, e vencer é necessariamente servindo a tudo e a todos. Por mais escura que seja a noite, o sol tornará a alvorecer. Esta é mais uma nota de esperança que nós queremos deixar. A certeza de que tudo tem continuidade. Por mais que tenhamos que em algum momento abandonar a veste carnal, seja feito e vamos adiante. Porque a vida continua sempre e necessariamente e inevitavelmente. Um repórter perguntou ao Chico aí, nesse período das guerras, das chamadas guerras frias, das bombas de Hiroshima e da insanidade humana, ele perguntou ao Chico: e se nós soltarmos bombas aí que destruam o nosso mundo inteiro, o que será de nós, Chico? Diz Chico assim: bom, os mentores acharão outra casa para nós, na morada, nas múltiplas moradas do Pai. Vamos para outro lugar. Deus achará outra casa, outro planeta, outro lugar para nós continuarmos no nosso processo evolutivo. Porque nós somos eternos. Se nós não pudermos encarnar nesse corpo, nós vamos encarnar no outro. Se nós não pudermos encarnar nessa família, nós vamos achar outra que nos receba. Se nós não pudermos encarnar na Terra, algum lugar nesse universo tão infinito nos receberá. E nós estaremos sob o beneplácito do Pai Maior em qualquer lugar, em qualquer situação. Então, por mais escura que seja a noite, o sol retorna, tudo em sequência, e sempre para melhor. E por mais complicada e sombria que se nos faça a senda das provas, das nossas provações, é preciso lembrar que para transpô-las, todos temos, todos invariavelmente, em nós e por nós, a luz inapagável de Deus. A misericórdia divina nos alcança, sempre e muito. Essa é mais uma nota de esperança que nós queremos deixar aqui. E para encerrar esse recado, ou melhor dizendo, esse convite, para que a gente aceite o convite e entenda ele como mais uma nota de esperança. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso fique na nossa alma, esse convite, como mais um alento, como mais um convite e como mais uma nota de esperança para nós.